o dono do mundo. Você sabia que tudo aquilo que os Estados Unidos acusam a Rússia é exatamente aquilo que eles fazem? Por exemplo, Donald Trump está agindo como o verdadeiro senhor do mundo, o verdadeiro dono, aquele que pode tudo, que pode todas as coisas, inclusive não respeitar a soberania de outros países. E é exatamente isso que eu quero falar aqui para vocês, é o ponto que eu quero chegar. Os Estados Unidos sempre acusaram a Rússia de violarem os direitos humanos, de não respeitarem os princípios democráticos de outros países. Tanto é que a Aliança Atlântica, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela surgiu justamente dessa narrativa de proteger os países europeus, os países americanos, da influência do mal, da influência socialista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou o comunismo como um todo. Então, os Estados Unidos deveriam proteger essas nações, mas na verdade, ao fazer isso, ao criar essa narrativa de que teria que defender esses países desse mal opressor, repressor, na verdade, os Estados Unidos estavam enviando a sua influência para a Europa, colocando-os como verdadeiros vassalos, porque é isso que eu enxergo na França, na Alemanha, na Itália principalmente, entre outros países europeus, como sendo verdadeiros vassalos dos Estados Unidos. Não podemos esquecer, né, do famoso cão de guarda, a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, como queiram, né, ou Inglaterra simplesmente, né, porque, convenhamos, quando os Estados Unidos falam, quem late mais grosso são os britânicos. É como se chegasse alguém na sua casa e o cachorro fica mais bravo do que você, né? Ou você nem fica bravo, quem fica bravo é o seu cachorro. É exatamente esse é o papel que eu vejo dos britânicos hoje. Pode ver que qualquer assunto geopolítico, quem fala mais duro são os ingleses, são os britânicos, né, as falácias deles, inclusive peitando a Rússia e até desafiando a Rússia para um conflito nuclear, como vimos há pouco tempo, né? Então, diante disso tudo, podemos observar que a influência dos Estados Unidos escravizou esses povos mentalmente, escravizou a Europa e escravizou também parte da América, por assim dizer. Mas, voltando ao assunto, tudo aquilo que os Estados Unidos criticou na Rússia é justamente aquilo que eles fazem. E para eles está tudo certo, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, isso foi uma violação do direito internacional, algo inaceitável, condenaram Putin, né, a TPI, Tribunal Penal Internacional. Claro que os Estados Unidos também não fazem parte desse tribunal, mas dois pesos, duas medidas. E óbvio que os Estados Unidos condenaram essa invasão da Rússia veementemente e apoiando a Ucrânia exaustivamente até os dias de hoje, fazendo com que a Ucrânia lute até o último ucraniano. E hoje observamos que os Estados Unidos da América simplesmente não respeitaram a soberania de um país, no caso a Venezuela, foram lá e capturaram o seu presidente. A mídia, a imprensa brasileira, como a Globo, CNN, SBT, entre outros, classificam Nicolás Maduro como ditador. E você, como classifica o Nicolás Maduro, presidente ou ditador? Até que se prove o contrário, né, meus amigos? Eu vou chamá-lo de presidente, né? Então, isso ficou óbvio que os Estados Unidos partiram para a ignorância, colocar aqui entre aspas, no sentido de não respeitar mais a soberania dos países e também não esconder mais as suas verdadeiras intenções. Donald Trump quer tirar a riqueza do solo venezuelano, isso nas suas próprias palavras, querem controlar o petróleo da Venezuela. Só tem um pequeno grande problema nisso tudo, meus amigos. Qual seria o pequeno grande problema? É que a Rússia, a China, principalmente, investiram demais na Venezuela simplesmente para deixar os Estados Unidos controlar esse petróleo. Vocês viram que os embaixadores da China, da Rússia e também do Irã, o Irã que também está apostando no petróleo venezuelano, mandaram seus representantes. Os embaixadores estavam lá na posse
da Delcy Rodrigues, que é agora a presidente interina da Venezuela. No meu vídeo de ontem, eu não vi a crítica que ela fez, mas realmente ela criticou, chamou a ação dos Estados Unidos de ilegal. Não sei se ela vai continuar nessa linha de atacar Donald Trump e os Estados Unidos, ou se ela vai tentar aí apaziguar, acalmar os ânimos, visto que Donald Trump voltou a ameaçar que se ela não se comportar, uma segunda leva de ataques pode acontecer. Ou seja, ainda não está descartado 100% uma ação dos Estados Unidos contra a Venezuela novamente. E aqui, meus amigos, chegamos a um ponto importante. Ontem eu dei detalhes mais técnicos, né, sobre por que os soldados venezuelanos não reagiram, né? É muito estranho aquilo, tudo. Será que o poder foi cooptado? Os generais que comandavam ali, aqueles soldados? Ou simplesmente a ação foi tão surpreendente por parte dos Estados Unidos que os soldados que estavam ali, os sentinelas, imagine que você é um soldado tirando o seu plantão ali, seu quarto de hora, com um fuzil na mão e vê aquela movimentação toda no céu, aqueles helicópteros. Você vai ter noção do que está se passando ali? Você vai saber se é um treinamento, se são tropas amigas, se não são, no escuro da noite, sem você identificar aquelas aeronaves, se são do seu próprio país ou não, e sem ordem de ninguém para atirar. Então tem esse lado também, né, meus amigos? Será que os Estados Unidos foram tão surpreendentes assim? Eu continuo achando que nas sombras os Estados Unidos trabalharam muito bem. E isso fica a lição para a Rússia e para a China, trabalharem melhor também nas sombras, né? Apesar que eles vêm fazendo esse trabalho, principalmente na África, onde colônias francesas estão deixando de ser colônias francesas, o que pirou a cabeça aí de Emmanuel Macron, né? Muitos países aí se aliando à Rússia, principalmente na África. Mas uma guerra híbrida, meus amigos, a gente sabe que muitas vezes ela é muito mais importante do que você colocar soldados no terreno. E isso os Estados Unidos trabalham muito bem, principalmente no sentido de comprar o poder adversário, aqueles que têm o poder de comandar como grandes generais, os generais de alta patente. Então agora Donald Trump quer ser o dono do mundo, falou que a América, o hemisfério é dele, né, no continente americano. Estamos voltando à época da Guerra Fria, quando os Estados Unidos querem impor a sua vontade aqui, classificando a gente como quintal dos Estados Unidos, né? Ele que foi mexer no quintal alheio, né? Então, tudo aquilo que ele criticou da Rússia, que não respeita outros países, ele acabou fazendo, né? Expandiu a sua influência, colocando tropas no leste europeu, pós-fim da União Soviética, em 1991. Enfim, tudo aquilo que os Estados Unidos criticaram a Rússia é exatamente isso que eles fazem. Né? Putin é um ditador e quem está ditando as regras do mundo agora é o senhor Donald Trump, não respeitando nada nem a ninguém, inclusive membros do seu governo, conselheiros, mandando um fuck you para o Lula. Nunca vi uma governança como essa, né? De tão baixo nível assim. Parece que é um bando de marginal que está comandando os Estados Unidos da América e conduzindo aí o terror para outros países. A Colômbia está sendo ameaçada e a Venezuela ainda corre risco de ser atacada novamente. Isso vai depender muito da Delcy Rodrigues. Lembrando que a queda do Maduro não significou o fim do regime, pelo menos por enquanto. O regime continua lá, pessoal. Há notícias de muita repressão nas ruas da Venezuela, sobretudo a capital Caracas. Vamos continuar acompanhando. Bom, meus amigos, reflita sobre tudo que eu falei aqui, deixe sua opinião. Você acha que Donald Trump quer ser o dono do mundo? E sobre ele criticar a Rússia e fazer exatamente aquilo que ele criticou. Não só ele, né, mas todos os governos americanos que passaram fomentaram a ideia de uma Rússia do mal, uma Rússia que tem que ser combatida, mas na verdade é eles que estão levando o mal para esses países, criando uma narrativa falsa de temor, que tem que temer a Rússia porque pode invadir outros países, a Polônia tem que se cuidar porque pode ser invadida, Lituânia, Estônia e Letônia tem que tomar cuidado porque a Rússia pode invadir, e na verdade ele está invadindo, cogita invadir e atacar a Colômbia também, o Brasil que não abra os olhos. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.